Oi, aqui é a Natália. Eu tenho um recado rápido para você que deu play nesse podcast. Nós estamos com as inscrições abertas para a 5ª turma do Curso das Emoções até dia 18 de agosto de 2021, que é uma quarta-feira. O curso das emoções.com.br/online. There's change coming. Oi, pessoal. Oi, Nath. Oi. Você já deu o recado antes, então agora a gente já começa no podcast, né? Agora sem lero-lero, Isabela, vamos falar de inveja. Eu tô ansiosa para te ouvir hoje, porque eu não vou falar muito não sei falar de inveja. Ah, você veio de ouvinte? Não sinto inveja, então não sei falar. Ah, entendi. Mas eu posso te entrevistar. Ótimo, tenho muito a falar sobre inveja. Então acho que você já percebeu que interrompemos a nossa programação normal dos clichês no cinema para falar de um assunto muito importante. E como é que a gente descobriu que esse assunto é importante, hein, Nath? A gente descobriu, na verdade, você que descobriu, né, Isabela? Porque você que é a pessoa da internet aqui nessa dupla. A Isabela descobriu pesquisando o que vocês pesquisam no Google para chegar no nosso site. Então, como as pessoas chegam no nosso site. E aí a gente descobriu, gente, que inveja é a palavra mais pesquisada no Google para chegar no nosso site. E ela chega das maneiras mais interessantes possíveis. A gente se divertiu, assim, olhando o que as pessoas procuram sobre inveja. A gente não esconde nada do Google, né? Por isso que ele sabe tudo das nossas vidas. Mas quando a gente estava lendo essas buscas, né? Eu achei muito interessante, assim, o que a gente comentou internamente, assim, meu Deus, como fica claro o quanto as pessoas querem ser felizes, né? Porque é uma busca muito genuína nesse sentido, assim, de realmente tentar olhar para essa dor, né? Porque é doído sentir inveja, né? Então, acho que a gente primeiro pode dividir algumas dessas pesquisas que encontramos por aí. É importante falar para vocês que não mudamos as expressões e as frases que foram pesquisadas e vocês vão agora espiar a vida dos outros com a gente. Ah, e é importante também saber que se você pesquisou, a gente não sabe quem é você, a gente só sabe a frase. Pode ficar tranquila. A gente nem imagina quem é. A gente não tem como chegar no seu celular. Olha só, eu amei esse aqui. Inveja, significado espiritual. Esse é o primeiro, né? Então, acho que ele já foi buscado muitas vezes. Essa linha, inveja, significado espiritual. A inveja existe? O que é inveja? Tipos de inveja, exemplos de inveja. É um sentimento, a inveja? Umas perguntas mais filosóficas, né? Abarcando o coração das pessoas. Tem mesmo esse negócio? Ou será que é uma energia? Será que tá no ar, assim? Será que é uma crença? Aí tem as pessoas mais práticas, né? Que aí as perguntas vieram assim. Por que sentimos inveja? Por que as pessoas sentem inveja? O que causa a inveja? Como lidar com a inveja? Sentir inveja é normal? Como a inveja se manifesta? Como funciona a inveja? De onde vem a inveja? Quais as causas da inveja? Olha, a gente não vai responder nada disso nesse podcast, porque são perguntas... Até porque a gente não sabe, né, Isabela? Muito profundas, muito boas, assim. Que legal que as pessoas estão investigando isso. E aí também a gente entra na inveja em relação, algumas buscas que mostram a inveja se manifestando na vida das pessoas. Então, música de suspense para isso. Irmã invejosa, amiga invejosa. Sinto inveja da minha amiga, olhar de inveja, como irritar uma pessoa invejosa. Eu amei esse, viu? Será que o nosso site explica como irritar uma pessoa invejosa? Acho que não, a gente pode tentar escrever um texto sobre isso. Como saber se eu tenho inveja de alguém? Que pergunta boa, né? Como que eu sei se eu tenho inveja? Como deixar de sentir inveja? E aí vem algumas também um pouco mais questionadoras. Nem tudo é inveja. Por que as pessoas acham que tudo é inveja? A inveja só faz mal para quem sente. Aí tem algumas que são muito bonitas, né? Que são quase como uma conclusão, assim. Flertam um pouco com o que a gente tenta chegar no curso online até, né? Uma é essa. A inveja é triste. Nossa, isso tocou meu coração. Essa tocou meu coração fundo, É assim. alguém que tá sofrendo, né? É alguém que tá sofrendo, Inveja do bem, diferença entre inveja e inspiração, inveja ou admiração. Que interessante. Será que eu estou invejando ou será que eu estou admirando essa pessoa? É uma linha tênue, né, às vezes. Ainda mais na sociedade que a gente vive, de comparação, numa sociedade em que tem que ser melhor do que o outro.
Então, se a gente pode concluir alguma coisa com essas pesquisas, é que inveja dói, né? Tá bem claro, assim, é uma questão para muitas pessoas. Essas pesquisas, para vocês terem noção sobre inveja, a gente não tem nenhuma emoção que bata essas pesquisas, não é, Nath? A gente não tem nenhuma frase... Nem raiva, nem ansiedade. Pois é, nem medo, né? E uma outra conclusão, que eu acho que é um pouco irmã disso que você falou, né, de inveja dói, é que inveja faz mal para quem sente, né? Às vezes a gente tem um medo das pessoas sentirem inveja da gente, assim, né? Mas, na verdade, a gente deveria ter muita compaixão, assim, se a gente sabe que alguém está sentindo inveja de nós, porque é uma emoção muito difícil de sentir. Uhum. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, como é normal, como é difícil de sentir. Como é humana, né? E como aparece nas relações que a gente menos imagina. Uhum. Porque quando a gente conheceu o que é inveja no Contos de Fada, a inveja é a madrasta da Cinderela, que é má, que é ruim, que não é legal. Não vem a inveja do seu círculo de amizades. Nenhuma outra busca foi tão intensa quanto a busca sobre inveja, né, no nosso site. Não é uma pesquisa, é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, mas diz algo pra gente, né? Aí eu acho que uma coisa que a gente pode perceber olhando para isso em comparação com emoções como raiva, como ansiedade, como medo, que talvez sejam muito mais aceitas socialmente, né? A gente não tem muito problema em falar que a gente sente raiva, a gente não tem muito problema em falar que a gente está ansioso, né? Tipo, a gente não tem muito problema em falar que a gente sente medo de alguma coisa ou até que a gente está triste. E essas me parecem emoções muito comuns, né? Até quando a gente faz a pesquisa, às vezes a gente faz uma pesquisa brincando no nosso Instagram, a inveja não é das que mais aparece, né? Uhum. Mas na hora de procurar, né, as pessoas estão querendo lidar melhor com a inveja. E isso eu acho que diz uma coisa muito legal pra gente, que por mais que a gente ache difícil de sentir e especialmente difícil de admitir, porque a inveja entra nesse lugar da pessoa má, por mais que seja difícil de admitir, a gente está sentindo inveja porque a gente está buscando no Google, né? Claro que assim, o que a gente está trazendo aqui não é uma grande base de pesquisa, é só um cheiro, assim, né? Mas eu acho que já diz pra gente algo assim. Se você que está ouvindo sente inveja, assim como eu e assim como a Isabela, tá tudo bem. Você não é uma pessoa ruim por causa disso e você não é diferente dos outros. Uhum. Igual tem uma pergunta que eu acho muito bonita. É normal sentir inveja? Eu acho que é. O que você acha, Isabela? A gente já falou isso várias vezes aqui, né? Mas é uma emoção que é deixada para depois. A gente tem que normalizar a emoção inveja até pra gente cultivar remédios pra lidar com ela, porque não é gostoso de sentir, e eu não quero ficar sentindo das pessoas ao meu redor, eu quero saber transformar, lidar com essa inveja de um jeito melhor. Exato, e quanto mais a gente negligencia isso, menos chance a gente tem, né? Então, para começar essa história sobre inveja, a gente quer dizer que essa semana assistimos a um vídeo de uma filósofa e youtuber chamada Natalie Wynn. Ela soltou essa semana um vídeo muito legal sobre a inveja. É 1h40 de uma performance sobre a inveja. Não é só um texto, apesar do texto ser dela. Isso é uma pesquisa muito longa, embasada na psicanálise, em Nietzsche, embasada na filosofia, muito. Na arte, né? Muito, e uma leitura da sociedade também, né? Então ela coloca elementos pop, de certa forma. É uma análise muito legal, que a gente está bem apaixonada, apesar de ter alguns pontos em que discordamos, claro, naturalmente, dela. Também achei, são muitas referências em 1h40. Confesso que eu preciso assistir de novo, porque ela é muito rápida, então acho que para eu entender algumas coisas eu vou precisar voltar lá. Assim, aprendi muito vendo aquilo. Traz pra gente um olhar fresco e novas perguntas sobre essa emoção, né? E lá a Natalie conta a história de um comentário na internet que ela encontrou. Então a Natalie, ela é uma mulher trans e ela encontrou um comentário de uma outra mulher trans num fórum de internet dizendo que antes de se descobrir mulher trans, ela conseguia assistir aos conteúdos da Natalie e de outros criadores trans, mas depois ela começou a sentir um sentimento de raiva ressentida na boca do estômago toda vez que vê esse pessoal criando, que faz querer gritar.
Então, olha que interessante, a Nathalie traz essa frase exatamente para a gente parar para pensar. Olha só, ela está abrindo num fórum de internet que está com uma emoção, que é uma raiva ressentida na boca do estômago que faz gritar. O que é isso? Isso é uma descrição maravilhosa. Eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, agora eu entendi. É uma descrição muito minuciosa de quem está realmente se observando, né? É isso mesmo, porque traz muitos elementos para falar de uma situação específica e com muita sinceridade. É verdade. Então, assim, usando como pano de fundo essa situação em que a Nathalie se deparou com o comentário dessa pessoa, dizendo que se sente mal de ver outras pessoas como ela criando conteúdo, a gente vai levantar aqui 3 pontos muito interessantes sobre a inveja e vamos ver se eles refletem aí na vida de vocês. Eu acho que o primeiro tem a ver com isso que a gente comentou, né, Bela, de observar para reconhecer, né, que é o que muitas vezes na literatura e nos professores que a gente estuda, a gente vai ouvir como consciência, como atenção, né? Uma pessoa que chega nessa definição tão precisa de inveja, ela tá minimamente tentando se observar, né? Isso é super importante para a gente lidar melhor com qualquer emoção, né? Você saber como que te pega, começa a dar pistas também no nosso comportamento usual. Saber o sintoma que vem físico na hora da emoção também dá pista para a gente reconhecer a emoção quando a gente vai tomado por ela. O Paul Ekman fala muito sobre isso. No curso das emoções a gente traz um recurso do Paul Ekman que chama Linha do Tempo das Emoções, que a gente aprendeu no Cultivando Equilíbrio Emocional e que é muito legal para a gente ver que a emoção passa, que dá para a gente lidar com ela, que a gente pode começar a investigar isso. Como é que me pega psicologicamente? Raiva ressentida. Que interessante, né? E fisicamente, nossa, um negócio na boca do estômago. Aqui a gente pode lembrar, né, de uma definição que a gente viu uma vez, que é algo que não desce muito redondo, aquela coisa que desce em zigue-zague, assim, né? A gente sabe que tem alguma coisa estranha ali, alguém te contou uma notícia boa, aquilo desceu quadrado para você, assim. Então, quanto mais a gente observa isso, por mais que seja muito difícil admitir até para nós mesmos, né, a gente começa a ganhar uma chance de lidar, né, de um jeito diferente. E isso dá origem a esse segundo ponto muito legal, é que essa pessoa, quando ela descreve a inveja com detalhes de raiva ressentida e como me pega no estômago, como me faz querer gritar, o que ela está fazendo é que ela não está comprando a emoção rapidamente, ela não está se fundindo na emoção, ela está olhando com curiosidade para o que está acontecendo. Então isso é muito interessante, por mais que ela tá passando por uma coisa que é difícil, ela tá vendo que a outra dá vontade de gritar quando ela vê uma outra pessoa produzindo um conteúdo legal, ela não tá comprando e se colando nessa emoção e automaticamente rotulando a outra como chata, ruim, e criticando e fazendo sarcasmo. Ela não tá terceirizando, né, Bela? Que é uma coisa que a gente faz muito, assim, especialmente com a inveja, porque com a inveja vai ser muito fácil a gente terceirizar, vai ser muito fácil a gente começar a falar mal, fofocar, vai ser muito fácil a gente parar de seguir, assim, né, cortar a conexão com aquilo, assim. E aí, quando ela faz isso, ela não tá terceirizando, ela tá trazendo pra ela, assim, eu que tô sentindo essa raiva ressentida, né? Então, e aí tem esse elemento de que muitas vezes a gente tem a ideia chapada da inveja de que a pessoa invejosa ela vai fazer o mal, ela vai agir de certa forma. E na minha experiência, a minha inveja ela é bem inofensiva para o outro. Mas a minha inveja, ela cria diálogos mentais, ela começa a odiar a pessoa, ela cria um ranço da pessoa. Essa palavra surgiu num curso que a gente está dando e apareceu a pessoa falar, a gente cria ranço da pessoa. E né? A gente rapidamente cria ranço da pessoa. Então, essa curiosidade ajuda a gente a se relacionar nessa parte de dentro, assim, o que a gente fala com o Google e com a gente, sabe? Não acreditar muito no que vem à cabeça em relação àquela pessoa, porque eu já sei que eu tô com uma relação complicada com ela. Mas no momento que essa pessoa abre no Twitter, que está sentindo inveja de uma youtuber, né, que faz um trabalho muito legal, o que ela está fazendo é colocando a inveja como uma coisa possível de se sentir e de se declarar no Twitter, né?
Então eu acho que de alguma forma também ela abre um espaço para que a gente possa conversar sobre isso, para que um vídeo de 1h40 seja feito sobre isso e para que a gente possa humanizar isso, né? Porque parece que a gente está sentindo isso muito mais do que a gente está dizendo, né? Para as pessoas. A gente diz para o Google, mas a gente não diz para as pessoas ao nosso redor. E aí fica todo mundo, cada um sentindo a sua inveja, mas ninguém falando para ninguém. Aí eu fico aqui na minha mente achando que eu sou a pior pessoa do mundo porque eu sinto inveja, entendeu? Mas como assim? Eu sinto inveja às vezes de pessoas que eu gosto. Aí a gente vai virando um monstro cada vez maior, cada vez maior. E aí quando chega alguém e fala isso no Twitter, de um jeito tão fácil de entender e que muitos de nós a gente já sentiu essa raiva ressentida algumas vezes, então a gente se conecta com aquilo, a gente sabe do que ela está falando, né? Então, talvez a gente possa começar a tirar a nossa inveja para debaixo do tapete também, né? E aí vem o terceiro ponto super interessante da gente notar, que é a teoria da proximidade, que é um termo muito bom para a gente analisar esse negócio chamado inveja, que é: a gente não vai sentir inveja de uma coisa muito distante da nossa realidade. Muito embora, às vezes, a gente acredite que tem que ser assim, né? Eu vou sentir inveja do que eu não gosto, do que tá longe, do que tá distante, do que não tá perto da minha vida. Mas muitas vezes a inveja vai vir justamente de quem tá ali por perto, produzindo um conteúdo legal. Tem um autor que chama Aaron Ben-Zev. E ele escreve sobre a inveja e ele conta, assim, que a gente vai ter inveja. Se a gente vai ter inveja de ouro, a gente não vai ter inveja de uma montanha de ouro, a gente vai ter inveja da pessoa que tem a montanha de ouro. Então ela está muito ligada ao que está próximo da gente, ser humano, uma pessoa que eu posso ser, algo que eu poderia alcançar. E ela não está relacionada a uma inferioridade em geral, mas ela está relacionada à inferioridade, o meu sentimento de inferioridade, ou como eu me relaciono com isso, em relação a uma pessoa que é emocionalmente significativa para mim. Então, de certa forma, essa pessoa me pega. Que é comparável, né, Bela? Eu acho que aí entra a questão da competição, né? A gente vai sentir inveja daquilo que é compatível com a gente, né? A Helena Ferrante faz isso muito bem, né, Bela? Nos livros dela, em todos os livros, essa descrição refinada das emoções, assim, né? E na tetralogia, ela vai trazer muitas vezes a inveja, assim, e aí para mim fica claro essa ideia que você traz da teoria da proximidade. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas quando você me falou isso fez muito sentido, e no livro faz muito sentido, porque os livros, né, contam a história da infância até a idade adulta, né, de duas amigas, de duas grandes amigas, que são extremamente comparáveis. Elas nasceram no mesmo mês, elas nasceram em agosto, as duas, elas têm a mesma idade, elas nasceram no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo contexto, estudaram na mesma escola. Então, elas têm contextos muito comparáveis. A trama é muito envolvente, a história é muito envolvente, porque essas duas mulheres, elas se amam, elas se apoiam muitas vezes ao longo desse caminho da vida delas, se afastam e se aproximam, mas tem um ponto ali o tempo inteiro, assim, de comparação. Elas se apoiam em vários momentos, né? Tem um momento que a Alina vai apoiar a Helena a estudar, tem um momento que a Helena vai apoiar a Alina porque a Alina está passando por uma fase difícil, trabalhando em condições difíceis. Elas estão ali uma para outra. Existe uma parceria, existe um amor, existe um cuidado, mas ao mesmo tempo, e a gente vê que ela humanamente sente inveja, humanamente se compara, humanamente tem um atrito ali e elas não deixam de ser amigas por causa disso, sabe? É muito mais complexo do que só amizade, ou só ódio, ou só admiração. Tem um livro do Zuenir Ventura que chama Mal Secreto, e lá ele explica uma pesquisa. Quando ele começou a fazer o livro, nada como ter bons contatos, né? Ele foi falar com umas amigas que faziam pesquisa, e aí as amigas falaram: olha, a gente tá jogando uma pesquisa do IBGE aí pro Brasil inteiro, tipo uma amostra bizarra do Brasil, você quer colocar umas perguntas sobre inveja? Isso em setembro de 97, ele nem acreditou, imagina, ele conseguiu inserir num contexto de entender inveja
no tamanho do Brasil, né? Como é que as pessoas se relacionavam com isso. E daí é muito engraçado, porque quando ele vai receber a resposta, e no livro ele explica bem detalhadamente essa pesquisa, as conclusões que eles chegaram, que são bem parecidas às conclusões que a gente coloca aqui hoje, mas a Cecília, que é a mulher com quem ele está falando sobre a pesquisa, ela fala para ele, olha, Zuenir, eu não sei se é para ficar feliz ou se é para ficar triste com o que aconteceu na sua pesquisa, mas eu tenho uma coisa para te dizer, ninguém é invejoso no Brasil. E aí ele leva um susto, né? Como assim? Será que eu vou ter que parar de fazer o livro? Será que inveja não pega as pessoas? E daí ele pergunta para ela, tá, mas como é que foi? Aí ela disse, olha, de 2.000 pessoas entrevistadas no Brasil inteiro, 84% disseram que nunca sentiram inveja. E aí ele falou, tá, mas quantas pessoas falaram que conhecem a inveja? E ela disse, 73%. E daí ele falou, senti um alívio e tranquilizei Cecília. O resultado confirma o que toda a literatura teórica diz sobre a inveja. Todo mundo conhece o pecado, mas ninguém gosta de admitir que comete a inveja. A inveja é inconfessável, pelo menos publicamente. Nossa, isso é muito maravilhoso, porque me lembra até de um trecho do vídeo em que a Nathalie fala sobre um problema que a gente já tinha se deparado, Bela, que no inglês as pessoas confundem muito inveja com ciúme. Uhum. Então muitas vezes, às vezes a gente está até ouvindo uma palestra e aí a gente ouve a palavra ciúme em inglês e assim, parece que a pessoa está falando de inveja e às vezes a gente até vai, nossa Bela, mas eu achei que estava falando de inveja, aí ela, eu também, e aí a Nathalie fala disso no vídeo, que ela fala que muitas vezes as pessoas descrevem inveja como ciúme porque é difícil admitir a inveja e não é difícil admitir o ciúme. O fato de ser inconfessável publicamente traz a origem desse podcast aqui, que a gente foi perceber pelo Google que as pessoas querem falar sobre inveja. E olha que legal, quando a gente pesquisa no Instagram, a inveja fica lá nos 2%, de qual emoção que mais te pega, né? Mas nas pesquisas do Google a inveja ganha disparado. E eu acho que a gente não faz isso por pura e simples medo de confessar, porque às vezes a gente não sabe que a gente está sentindo isso mesmo, assim, porque a inveja ela vem disfarçada de todas essas coisas que você citou, um ranço, uma vontadezinha de falar mal, de fofocar, de cortar a conexão com a pessoa, às vezes a gente nem sabe que o que a gente está sentindo é inveja, né? Um ódio, ele fala também ao longo do livro, que vai se confundir muito, escárnio, sarcasmo, ironia. A gente tem até nomes para isso, né? Então, no inglês eles vão falar de ciúme para dar uma melhorada. Em português eles vão falar invejinha. Inveja branda, Ai, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa grande fofoca que trouxemos aqui em forma de podcast. Essa pausa que demos nos filmes para falar um pouco sobre inveja e que esses 3 pontos ressoem de certa forma na sua vida, sabe? Começar a reconhecer a emoção, porque é o que eu aspiro para mim, né? Começar a reconhecer antes dela, cultivar uma curiosidade sobre ela e lembrar que é normal, que a teoria da proximidade está aí para mostrar pra gente que às vezes vai ser isso mesmo, vai ser meio difícil, vai ser com quem tá bem perto da gente. Especialmente lembrar que é humano, né? Que é muito mais comum que a gente imagina, a gente só não admite. Só pro Google. Só pro Google. Então até mais. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau. There's change coming.